sei que muitas mães se perguntam de vez em quando se são boas mães. Mãe, se você acha que o que você tinha para dar ou que o que tem para dar hoje é pouco, apesar de todo o seu esforço, esse vídeo é para você. Se inspire na história de 3 mães da Bíblia que arriscaram a sua vida, arriscaram a sua reputação diante da sociedade. Eram mulheres simples, comuns, assim como nós. Não ficaram famosas, mas os seus filhos, com certeza você já ouviu falar deles, marcaram a história. E por quê? Por causa delas, por causa do comportamento que essas mães tiveram. Então se inspire na vida dessas mulheres. Vamos lá? Editor, pode rodar a vinheta. A primeira mãe que eu quero trazer para vocês aqui hoje é Maria. Maria, mãe de Jesus. Em Lucas 1:38, ela aceita o chamado do anjo, a mensagem de Deus, para se tornar a mãe do Salvador. Só que aqui eu quero trazer alguns fatos, eu não quero romantizar essa história. Porque lembre-se bem de que Maria, ela estava noiva para se casar com José. Então vamos imaginar que ela já tivesse a data do casamento, ok? E aí ela se encontra grávida. Gente, não existe outro fato como esse na história da humanidade em que uma mulher fica grávida sem ter tido uma relação sexual. Imagina aqui que com certeza, e foi o que aconteceu, a família não ia acreditar que ela estava grávida sem ter tido uma relação sexual. Então o que acontece? José, o noivo dela, começa a considerar a séria hipótese de deixá-la secretamente. Imagina só, essa mulher me traiu, eu não vou me casar com ela. E sabe por que eu acho muito impressionante? É que Maria, ela não se preocupou com a reputação dela diante da sociedade. Depois que ela disse sim pro propósito de Deus, ela ficou firme até o final. E a outra coisa que eu acho muito impressionante é que quando José começa a considerar deixá-la secretamente, a Bíblia não cita que Maria se defendeu. Ela esperou Deus agir. Talvez na cabeça dela, ela tava assim: se esse negócio é de Deus, se eu realmente estou grávida com algo que Deus colocou em mim, então Deus precisa falar com esse homem. Outra coisa que eu preciso colocar em consideração aqui é que existiam leis que encontramos em Levíticos capítulo 20 e Deuteronômio 22 sobre sexo e sexualidade. E em alguns casos em que o sexo era praticado, o crime era de pena de morte. Neste caso de Maria, em que ela se achava grávida de um outro homem, o crime dela era considerado, eu acredito, que de pena de morte. De novo, outra prova de que Maria era ousada, uma mulher de fé, e ficou firme no propósito de Deus. A segunda mãe que eu quero trazer para vocês aqui hoje não é famosa de jeito nenhum. Talvez você nunca nem escutou o nome dela. Ela se chama Joquebede. Se fala muitíssimo pouco sobre ela no livro de Êxodo. Ela arriscou a sua própria vida para salvar o seu filho caçula. Ela era uma escrava no Egito. Arriscou a sua vida contra um decreto de Faraó. Ela é a mãe de quem? Moisés. Sim, esse Moisés famoso da Bíblia. Quando o Faraó decreta que matem os meninos, bebês, que nascessem, ela dá à luz a Moisés. E por 3 meses ela consegue esconder. Quando já não dá mais para esconder, é aquela história que ela coloca Moisés num cestinho e o libera na água. Gente, olha que mãe ousada. Como que uma mãe coloca um bebê de 3 meses num cesto e larga ele no rio? Mas Deus honrou a fé daquela mulher e ela acaba sendo paga, ela recebe um salário para cuidar do seu filho. Se você não conhece essa história, eu preciso deixar essa curiosidade para que você leia, é impressionante. E essa mulher tão simples, uma escrava, ela cria filhos com um caráter tão lindo, tão íntegro, que marcaram a história. Porque ela é a mãe de Moisés, sim, muito famoso, mas ela também é a mãe de Miriam e de Arão. Arão foi um dos sacerdotes no tabernáculo de Israel. Então essa mãe simples, com uma educação simples, que não foi famosa, criou filhos que voaram e cumpriram o propósito de Deus. E antes que a gente passe para a terceira mãe, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tem gostado desses exemplos, não deixe de curtir esse vídeo, se inscreva no canal, porque estou postando vídeo todas as semanas. Escreva aqui no comentário qual dessas mães mais te chamou a atenção e também me deixe dicas de vídeos que vocês gostariam de assistir aqui. Então vamos para o terceiro exemplo que eu tenho aqui para vocês. A terceira mamãe que eu trouxe para vocês inclui também uma vovozinha, a mãe Eunice e a avó
avó Loide. Me deixe saber aqui nos comentários se vocês já ouviram falar dessas mulheres. É a mãe e a avó de Timóteo. Sabe aquele livro lá do Novo Testamento, 1ª e 2ª Timóteo? Então, aquele carinha lá. Eunice era uma mulher judia e se casou com um homem grego e eles tiveram Timóteo. Timóteo nasceu em um outro país, nem foi em Israel. Em 2 Timóteo 1:5, Paulo, que em uma das suas viagens acabou conhecendo essa família e ficaram amigos, Paulo elogia a fé não fingida da avó Loide, da mãe Eunice e agora de Timóteo. A fé havia passado, foi algo lindo que se passou nessa geração, nessa família. Timóteo tinha uma excelente reputação e um bom testemunho entre os seus conhecidos. Tanto é que ele recebe esse elogio no livro de Atos, capítulo 16. Paulo acaba conhecendo essa família e reconhece esse bom testemunho na vida de Timóteo. E já fica o quê? De olho no rapaz. Paulo convida Timóteo a ser um dos seus parceiros nas suas viagens missionárias. Timóteo aceita. Então Timóteo passa a viajar com Paulo e aprende sobre o evangelho, como ser evangelista, ganhar almas e ser um missionário. Só que depois de um tempo, Paulo acaba orando por Timóteo e liberando ele para que ele fosse sozinho nas suas viagens e no seu ministério. Só que tudo isso começou por causa de uma fé, de um temor de Deus que havia passado de geração em geração, da avó para mãe para ele. Essas mães que eu citei aqui e várias outras da Bíblia não foram famosas, não ficaram tão famosas como seus filhos, mas elas foram o alicerce, o fundamento do que os seus filhos construíram depois. Sem elas, os seus filhos não teriam chegado onde chegaram. Eles não teriam marcado a história. Mãe, continue dando para os seus filhos tudo o que você tem para dar, mesmo que você ache que é pouco. Se é isso que você tem para dar, é isso o que Deus precisa. É Ele que cuida dos seus. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá um curtir aqui, se inscreva no canal. Um beijo da Pri e até o próximo vídeo.